Boa noite, sexta-feira, bem-vindo a mais uma edição do Política no Feminino. Saúdo a Canguimbo Ananás, boa noite. Também a Eurídice Xangolola, boa noite. A Gisela Duro e a Maria Bulenvo, boa noite. Bem-vindas a mais esta edição do programa. Boa noite. Passo a apresentar o assunto do presidente da União Africana discursou na cimeira de alto nível em Bruxelas, a cimeira da Gavi. João Lourenço reuniu o apoio precisamente da Gavi na ampliação das vacinas, mais de 25 países de renda em África. A cimeira da Gavi visa angariar fundos para precisamente a vacinação nos países desenvolvidos, com foco no continente africano. O objetivo da Gavi mobilizar 9 mil milhões de euros para vacinar cerca de 500 milhões de crianças e salvar pelo menos 9 milhões de vidas. Vamos começar por analisar isso mesmo, este impacto do ponto de vista económico e social para o continente africano. Esta cimeira em que esteve presente o presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, e começo precisamente por si. Disse uma vez mais, boa noite. Boa noite. Vamos analisar estes números, vamos analisar a cimeira da Gavi. Bom, porque a Gavi é uma mensagem, né? E quer dizer que portanto, uma aliança global para a vacinação e imunização. Portanto, tem a ver tudo com vacinas. Portanto, a Gavi está no mundo já há um bom tempo e tem realmente dado o seu contributo a esses países africanos que no apoio, portanto, à vacinação em massa nesses países e não trabalha isoladamente. A Gavi trabalha com a OMS, trabalha com as Nações Unidas, a Gavi trabalha com a Fundação Ellen, que também, portanto, são até os maiores acionistas nisso, que eles fazem. Realmente eles vão às empresas farmacêuticas, né? Discutem os preços das vacinas, como é diretamente, para que sejam então distribuídos no combate de muitas infecções que têm crianças a nível da África. A presença do nosso presidente nesta cimeira quer dizer que ele é o presidente da União Africana, não dia fora neste encontro. No entanto, foi preciso e foi bom porque ele foi com uma ideia daquilo que é a ação de todos têm que participar e foi muito bom quando ele falou que portanto, os países devem contribuir com um orçamento de 9 mil milhões de dólares para então poder salvar ainda mais vidas. Que a Gavi, desde as suas ações, já salvou muitas crianças em todo o mundo. E então, eu acho que ainda podemos continuar. Portanto, a perspectiva nova que o Presidente da República enfatizou neste encontro foi independente das vacinas que já são proporcionadas pela Gavi, para incluir dentro dos calendários vacinas da malária, vacinas da tuberculose, a vacina do dengue, não é? Que ainda não coisa. Nós já recebemos a vacina do HPV, que é cancro do produto, então nós necessitamos mesmo que estejamos tanto cobertos. Porque também disse, muito importante, experiências aquelas que nós tivemos durante a Covid-19, onde a África praticamente estava vendo-se descoberta, porque não tinha onde, com quem realmente ir buscar tempo agora as vacinas para começar-se a fazer. Já os Ocidentes estavam a fazer assim, né? Portanto, nós não podemos mais passar esse risco. Portanto, é importante que o Presidente também falasse com relação a isto, não é? E mais, porque dá uma certeza quando ele diz que a África tem que ter a realidade de ter indústrias farmacêuticas que possam também ter vacinas. Temos a África como primeiro país que está aí, mas precisa-se tanto expandir um bocadinho mais. Ali onde é necessário que possam também financiar grandes indústrias de fabricação de vacinas, seria muito importante, pelo menos, que a África tivesse 2 ou 3 produtos fabricados para a fabricação dessas vacinas. No entanto, também estamos a garantir, portanto, a mobilização, né, internacional destas associações, inclusive o Banco Mundial, que é um deles também, que tem contribuído muito com os programas aqui no país, não é? E em África, não só porque é global. E penso que, pronto, a vida do camarada foi realmente de pedir que todas as ações têm que ser de forma coletiva. Independentemente de ser o representante da União Africana, todos estão chamados para realmente podermos ter autonomia com relação à vacinação e imunização e também estar na perspectiva de continuar, então, esta relação que temos tido com a Gavi, que hoje mostram-nos como o impacto daquilo que tem feito, os milhões de vacinas que já foram distribuídas em todo o mundo e as vidas que foram salvas. Realmente é como disse o Presidente, pode salvar com mais de 500 crianças, né, em um prazo de 2 mil crianças. Sim. É um número considerável. É um número considerável, portanto, num espaço de tempo de 2026 a 2030. Então, essa é a perspectiva que nós realmente esperamos e que lá estiver, se tivesse em bons ouvidos aquilo que o Presidente falou é mais correto. Exatamente, e eu vou pegar nisso mesmo. Não é a primeira vez que o Presidente João Lourenço fala da necessidade de produzir vacinas em África e desta vez não foi diferente, com isso mesmo. É preciso que vacinas sejam feitas em África, vacinas feitas também por africanos e depois para o resto do mundo. Gisela, com esta cimeira está encurtado o caminho para que a África tenha de facto autonomia na produção local de vacinas? Obrigada, Filomena. Na verdade, sendo líder africano a tomar frente e falar com certeza que o primeiro passo é isso. Essa fala do presidente foi de extrema necessidade. Era necessário, os protagonistas que estavam falou propriamente dos
dos países e das organizações que fazem a Gavi acontecer saibam que é uma preocupação real de que as vacinas a África tem essa autonomia na fabricação. Então é importante que o líder africano, da União Africana, tome-se frente e desse voz a essa realidade. O esforço deve ser conjunto. Os presidentes também devem ir nesta... Devem ir, uma vez que sabemos o que é que necessitamos. Nós precisamos da própria infraestrutura industrial, a capacitação do capital humano especializado, o acesso à matéria-prima, a capacidade de regular e a própria produção. Então, são questões que é necessário que, a nível da África, os próprios líderes africanos tentem-se a mesma conversa, mas, de facto, o presidente João Lourenço, para aquele painel, que é a necessidade da autonomia na produção, é um real passo. Agora tem que ser funcional, e o ser funcional cabe a cada líder africano. Como eu já elenquei, os aspectos a serem pegos nós já sabemos. Então, nós temos a questão da indústria em África publicitária. Então, uma coisa que temos falado muitas vezes, mas tem que se tornar funcional, porque a Gavi existe, obviamente, para o objetivo primário da Gavi é para países mais subdesenvolvidos ou países que tenham uma renda mais baixa. Mas é preciso nós superarmos essa situação, no sentido de estamos a receber ajuda, estamos a nos organizar, porque a África não pode ficar na perenidade a depender. Então, o líder africano tomando a frente, nessa que todos os líderes africanos, dos países africanos, não só como a União Africana, mas de cada país africana, tome a frente dos seus próprios países, naquilo que é a própria indústria dentro do país, o capital humano especializado para essa área, para então termos uma produção, uma regulamentação que seja fundamentada em rosto firme. É preciso sair-se do apelo à prática e passo a questão agora aqui a Molenvo. Que passos a África está nesta direção? Basta apenas ir à cimeira e colocar os problemas, no começo. Mas a África, por si só, que passos tem estado a dar no sentido de criar condições por si só para que tenhamos vacinas produzidas no continente? Muito obrigada, Filomena. Na verdade, a África, neste momento, através do seu representante pelo Presidente da República e do seu presidente de exercício da União Africana, ele vai demonstrando que a África precisa se libertar. E a África está a demonstrar que, na verdade, precisa também demonstrar e mostrar que temos capacidades, temos competências para nos sentir um pouco livres e demonstrar aquilo que nós temos, a nossa própria soberania continental. Então, e os passos que estão baixos, apesar de dizer, temos algumas dificuldades, por detrimento aos passados, nós vemos, mas aqui começa a haver novas luzes, novas lâmpadas. Maria? Passado histórico da África, da colonização, aliás, um pouco no nosso próprio continente. Então, isso faz que nós começamos a liberar-nos. Depois dali, agora, nossos novos ventos. Vamos a ver aqui uma África que precisa encontrar a sua autonomia continental, que precisa encontrar a sua soberania continental, que precisa demonstrar, nós não podemos procurar o seu reconhecimento a nível do mundo, com encontrar o espaço que ele merece. Então, a África, sim, na verdade, marcar passos. Porque se o presidente do exercício da União Africana demonstra isso, é porque a África está interessada em sentir-se livre da dependência. Então, isso é um caso que deve se levar, e já se elencou aqui as coisas do painel, falou do capital humano, nós temos, e isso precisamos aqui a formação. E já viemos falar várias vezes de tempo da nossa dependência, o medicamento o medicamento quando vem de extensão para a hora, perde da meia das propriedades. Então, isso é importantíssimo. Nós, quanto recursos humanos, nós precisamos capacitá-los, precisamos ter a nossa autonomia, precisamos ter, na verdade, a nossa liberdade, precisamos lutar para o reconhecimento e suar a capacitação desses grandes homens que nós temos dentro do mundo, e não só da nossa juventude e da nossa sociedade ao continente africano. Até porque o africano já deu com um QI muito elevado. E eu acredito, investir na África vai ser bom, continuará sendo. Isso é um apelo que ele está a pedir uma liberdade, está a pedir uma autonomia. É isso que toda a África pretende. Porque ouvir da boca dele, não simplesmente ele que está a falar, mas é toda a África que está a falar. A questão agora é saber se os países, potencialmente indústrias farmacêuticas, incluindo a própria Gavi, têm interesse de aconteça a fabricação de vacinas em África. A palavra Karina. Há este interesse, vislumbra esta vontade dos países também ajudarem para que a África faça essa expansão da vacina, da fabricação das vacinas do continente? Primeiro, gostava de dizer que, acima de tudo, nós, enquanto africanos, temos que ter essa ambição, porque nós temos a capacidade, e a doutora Maria disse... Embora já alguns países africanos que já, timidamente, vamos assim dizer, já fabricam vacinas, não é? No caso da África do Sul, como fez referência aqui a doutora Angola. Certo, agora que, na verdade, possamos também, os países que verdadeiramente já têm as fábricas, que possam também encorajar e potenciar os outros países no sentido de mudança e mostrar também a Gavi de que nós temos competência, foi dito aqui pelas colegas, porque do ponto de vista do pelo humano, temos aqui cérebros. E outra questão que nos aflige, não é? E o Presidente da República, naturalmente, ecoa a sua voz, no sentido do apoio, e temos é que potenciar do ponto de vista daquilo
que é a indústria. Nós temos, digamos assim, pessoas formadas na área da química, noutras áreas também, de farmácia. Aí pensamos que a África tem que pensar que tem cérebros e não pode estar sempre a depender dos outros. E do ponto de vista da feitura até dos medicamentos, se nós olharmos para a nossa flora, não é? Nós temos também alguns especialistas aqui formados pela Faculdade de Ciências que poderão também contribuir na feitura de vários medicamentos. E pensamos nós que a maior preocupação do Presidente da República é pensar na natalidade. Há muita criança nascer a nível da África e para preservar, para que essas crianças, na verdade, possam ter uma boa saúde física, um bom crescimento, digamos assim, o crescimento e o desenvolvimento psicomotor e não só mental, então tem a ver sim com ter condições de os poder tratar. Independentemente da medicação, também temos que falar da boa saúde, né? A saúde tem a ver também com a alimentação naturalmente, os medicamentos vêm também para complementar. Então, é um olhar para a União e o Presidente da República, enquanto o Presidente da União Africana, tem estado a passar essa mensagem e que haja encorajamento também de vários líderes africanos no sentido de apoiar, na verdade, o líder que está ali à frente para poder, quer dizer, defender e tocar na consciência dos demais, e concretamente a GAV, que se nos derem essa oportunidade, e aí nós podemos sim fazer diferentes medicamentos, termos aqui e melhor acompanhamento dos nossos especialistas na área, digamos assim, das químicas e não só. A partir daí, a partir desta cimeira, mais concretamente referindo, o que é que esperam que saia daí? Que passos a Gavi pode continuar a dar no sentido de garantir que a cadeia de distribuição das vacinas, e dizia há pouco a doutora Shongolola do atraso que houve quando da Covid-19, os africanos praticamente estavam de braços atados à espera do socorro das vacinas, para que exatamente haja, portanto, esta garantia da distribuição equitativa das vacinas pelo continente africano, que de resto a Gavi reconhece que é precisamente em África onde estão os países mais vulneráveis. É uma questão que eu deixo em aberto para... Claro, e assim, não é só aquilo que a colega diz que tem que ser funcional, tem que ter sustentabilidade, longo prazo, de saber que temos, porque nós agora também estamos na política das grandes endemias e estar preparados para ter vacinas para isto, e ter tratamento antecipado para isto. No entanto, nós temos que olhar com a Gavi como um parceiro estratégico, porque nem todas as vacinas são doadas, nem todas as vacinas, a maior parte delas até são compradas. Então, nós, África, ao poder fazer isso, vai ser realmente um impacto econômico grande. E o fabrico das vacinas também é bastante oneroso, no entanto, de certa forma, como ali existe já um know-how, então seria parcerias realmente, tanto as infraestruturas e técnicas, pode-se fazer uso daquilo que há do formato mundial, mas que tenhamos um financiamento estável, para nós podermos realmente continuar isso. E aquelas burocracias, muitas das vezes, são instituições um pouco fechadas, então as permissões, não é? As barreiras de patentes, IPIs e tudo mais, às vezes é um entrave também. Então temos que olhar também nesta perspectiva de não existir isso para nós possamos avançar. Agora, ter capacitação, ter uma produção sustentável, ter uma produção em escala suficiente, que não requer que nós venhamos novamente à procura daquilo que já existe. Então, por isso é que a chamada de ação global mesmo, de todos unidos em África, para que nós possamos realmente, como exemplo da África do Sul, ter em Angola, ter um outro país, não é? com estabilidade econômica, social e segurança, para que realmente possam fazer essas infraestruturas. No entanto, é uma mais-valia também para nós, porque há algumas patologias endêmicas no nosso continente, que não se vê em outro lugar, e se formos buscar apoio científico para desenvolver essas vacinas, um caminho, não é? Para aquelas doenças que são próprias da nossa África, não é? E temos, porque nunca
nunca ouvi falar do Marburgo lá fora, nunca ouvi falar de outras patologias de tanto dengue, tem na América Latina, mas pronto, é um mosquito este mesmo que se chama os verdes africanos. E então, o apelo também às vacinas da malária e da tuberculose, é muito importante que nós mesmo façamos isso, porque é assim, hoje, onde vêm as vacinas, praticamente já não existem essas patologias de tuberculose, que tem que apanhar a BCG, não é? Não, então, quando há endemias e pandemias, tem que se andar fazê-las. E o custo é maior. Então, ao passo que se nós tivermos, porque ainda somos um país endêmico nessas patologias, é muito mais fácil exigirmos aqui dentro estas vacinas, não é? Independência daquilo que são os SUS, daquilo que são, porque muitas vezes fica muito complicado e as doenças não esperam, porque são progressivas, a maior parte delas. Ter que mandar certa vacina, porque este país, aquele outro, tem esta pandemia, esta endemia. No entanto, o atraso no tratamento, o atraso no fabrico, o atraso na aquisição, faz com que muitas vezes temos, portanto, desfechos que nós temos visto, não é? Então, foi a reunião que realmente veio disparar. E não é nós deixar a parceria, muito bem fácil, ainda precisamos caminhar, precisamos estudar, Então, mais à frente, o tempo mesmo é a globalização, 2060. Então, acho que temos tempo suficiente para cá, seja ou não, no quesito de vacina e imunização. A GAV, acho que o gráfico é a proatividade. O objetivo da GAV é aumentar a imunização no país da renda. Então, nesse caso, a Covid-19 escanca a fragilidade. Então, esse objetivo não foi atingido pela GAV, porque os países de baixa renda são esses que ficaram em espera. Então, a ter uma atividade, mas alinhada a essa necessidade de tornar funcional a autonomia africana a nível de fabricação. Então, temos a própria proatividade da GAV. E os primeiros passos para a funcionalidade, para tornar execuível, para que tenhamos a fértil e falamos mas falamos da capacidade industrial e tecnológica que ainda não temos no nível necessário para a fabricação, tem que estar alinhada ao objetivo da GAV. Porque temos sempre países de baixa renda que precisam, e quando o mundo nos surpreende com um Covid-19 ou qualquer outra pandemia que surgir, esses países vão ficar sempre atrás, sendo que o objetivo da GAV não é atingido, porque voltamos a elencar que o objetivo da GAV é o acesso da imunização a países de baixa renda. Então, para a verdade. Mas também potenciar, naturalmente, penso que tem que potenciar do ponto de vista do capital humano, é primordial. E não sei, vai desculpar, mas é a questão do ego, não é? Ainda vão querer que nós, na verdade, possamos estar a depender, mas é olhar também para o desenvolvimento do nosso país, que somos capazes. Então, também tem que haver, não sei se é o termo, facilitar ou encorajar de que os países africanos, naturalmente, têm potencial e desde que nós tenhamos uma indústria, volto a reiterar, com o capital humano, e eles também puderem ajudar na questão da formação. Eu acredito que a curto, a médio e a longo prazo nós podemos. Agora cabe, e vamos dizer com reiterar, de que é a atenção dos líderes também para que nós possamos avançar. É a boa vontade de todos. Agora, se começarmos a pensar de que nós temos que estar a depender, esse é outro problema também. Um está à frente a caminhar e outro a puxar. Então tem que haver aí sinergias. Todos nós nesta frente, porque o objetivo é nosso e que todos nós possamos. A saúde falou-se aqui muito bem da Covid-19, ficamos à espera. E penso que já não é tempo de esperarmos e olharmos para nós e dizer, nós rapazes, há aulas que aumentam. Maria. Daí eu quero isso mesmo, que de autonomia de África. Que todos os países possam ter direito a isto. E não só, eu diria que nós já estamos em altura que a África precisa investir muito na pesquisa e o investimento na educação inicial, na formação e principalmente na pesquisa. Porque nós temos algumas doenças raras também. Quando temos vacinas e não conseguimos, temos que recorrer sempre lá fora. E às vezes temos pessoas capazes para dar resposta a essas questões. E nós temos, a África precisa procurar, na verdade, se libertar, precisa encontrar uma autonomia. Falo bem, doutora Carmen, porque muitas vezes a GAV vem essa pensão de ajudar, sempre para ajudar. Nós não temos que ser. Então, já estender a mão, precisamos também dar. Dar é bom. E para tal, eles precisam libertar também um pouco, dar-nos a capacidade e a possibilidade de termos a nossos patentes, podemos produzir os nossos produtos, mas para tal, nós temos que aproveitar os cérebros frescos que nós temos na investigação. Porque se não investirmos muito na investigação, também vão. Porque quando chegamos às epidemias, temos quadros suficientes para dar resposta e criarmos vacinas para doenças também, ou epidemia, qualquer coisa que possa surgir. É preciso. E se não temos investigadores, não tivermos alunos, homens preparados para dar resposta nesses laboratórios, então será também difícil, teremos continuamente depender. Eu já vi várias vezes que tivemos a ver epidemias a nível da África, são obrigados a apelar, buscar, ir para fora e de lá esperar, abordar a resposta, até que nos tragam os produtos, e nós continuamos aqui parados a ter vidas humanas, vidas essas que podem nos ser úteis, cérebros que podem produzir para o futuro, pessoas que nos podem ajudar para o bem do engrandecimento do nosso continente africano. É importante. E íamos ter que analisar a qualidade também do ensino que é feito e é fornecido das faculdades de medicina. Isso tem propriamente condições para
esta questão científica que Landa... Exatamente, Sim. por isso que eu digo que o investimento é muito importante. Quando nós investimos, temos capacidade, competência de responder adequadamente às questões que nos é colocado. E qualquer assunto que possa surgir, nós estamos em altura de investir. Tem que ter temos que criar no campo universitário. O campo universitário tem que finalizar, tem que ter jovens, estejam ali para estudar. Quer dizer, o campus é tão largo, nós que nós conhecemos o que é o campo. Não está atualmente como precisamos de campo mesmo. O campo, o jovem sai daí, fica 24 horas, vai para o estágio, dentro do próprio campo, vai para a pesquisa, dentro do campo. Ele é jovem, quer dizer, consegue se tirar aquilo que é necessário para a sociedade. Voltando à cimeira da... Até porque, doutora, a questão da instituição científica também tem muito a ver com a bolsa de investidores. O jovem precisa de ter uma bolsa para fazer trabalho. Sim, E sim. só lembrar da Faculdade de Medicina, e a doutora Chogolola, como vai te dizer, eu penso que já tem estado a trabalhar antigamente nesse sentido, em investigação de determinadas doenças. Então, nós temos que ter essa cultura também de potenciar, tem essa autonomia de investigação. Claro, bolsa de investigadores, olha, perante este que você tem tantas doenças, ou é um coletivo de colegas que estão aí, só se vão dedicar à pesquisa. Mas tem que pensar, o Karatê, por exemplo, Alain, no Paraíso, que houve Então, pensamos que as instituições, tal como o Ministério do Ensino Superior, o Ministério, então a reitoria também, eu penso que nós temos que pensar, na questão da Bolsa Criadores, para que nós possamos investir. É o tal financiamento sustentável. Que se Mas precisa. nós podemos, é preciso clarificar as pessoas, porque o povo lá em casa nem sabe percebeu. disso. Então temos é que abrir a coisa. É mesmo, ter um dinheiro, a Gisela, todas nós, ou todos nós, um dinheiro tem essa possível. capacidade que está da academia e que gosta de investigação. O dinheiro não consegue, querido. Claro, isto as parcerias financeiras têm que fazer. Tem que se fazer. Nós temos capacidade, da África tem. Mesmo que em Angola nós temos um está a fazer assim na bovina. Não estamos. Quem faz Podemos evoluir. Também da vida social, não é? Muitas áreas. Investigações são na medicina, em várias áreas. Falei bem. Claro. A área social precisa-se muito. Precisamos. Gostava que analisássemos uma passagem que o Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana fez referência às vacinas que não chegam às zonas rurais, precisa que é exatamente necessário criar-se ou ter-se equipamentos de frio para que as vacinas sejam conservadas e que cheguem de facto às zonas rurais. Vosso entendimento? Sim. Até ainda hoje as vacinas não chegam a essa deficiência das vacinas chegarem. Há grandes vulnerabilidades. Então, quando o Presidente da República e o Presidente do Exercício da União Africana, de forma tão sincera, dá esse parecer, esse tipo de situação, é porque a situação de facto é alarmante. E eu disse no início da abordagem, porque os objetivos não estão a ser atingidos a 100% ou a nível da Como é que a acima da Gavi média. faz esta gestão de financiamento para as vacinas em África? Bom, Como é que entendemos isso? Gostava de perceber um pouco. Qual é a vossa opinião? Talvez aqui a doutora... O que eles fazem é canalizado para a África? Sim, o que eles fazem é junto, portanto, não é só coisa, aí está o Banco Mundial, aí está a OMS, aí está a Unicef, aí está a Associação Helen também, que é a maior associativa, até são eles, a Helen. O que é que eles fazem? Eles vão junto às indústrias e, como a compra direta é muito mais barata que a compra com terceiros, eles negociam. Não é? Então compram aquelas onde eles acham que são, portanto, os problemas de África. Olha, neste momento a cólera. Vamos ter tantas doses e entre países comunicam-se, não é? E então, de independência daquilo que os países africanos têm no momento, pandemia ou endemia que tenham, então é a solicitação. Por exemplo, neste momento, se nós tivermos um surto de tuberculose, certeza absoluta que eles vão demorar aí uns 4, 5 meses para fazer, porque ainda não faz segundo aquilo que a África apresenta como a necessidade, como comórbido naquele momento, qual é a doença que está, o que é que se dá, faz a petição e eles vão buscando nas indústrias farmacêuticas, medicamentos que querem. Muitas vezes nem encontram porque as fábricas são pilotos e são sérias. Há séries que já estão descontinuadas na Europa, que já não utilizam, então têm que mandar fazer. No entanto, eles financiam a baixo custo e então, muitas das vezes, doam mesmo aos países africanos. Mas, às vezes, que o próprio Estado, quando necessita mais, tem que pagar. Então, isso daí é que, para nós, a África, do ponto de vista econômico, temos aqui, portanto, um laboratório que faz vacinas, é mais rentável, mesmo custos. Né? E porque nós sabemos que a África ainda tem aquelas patologias que ainda não foram erradicadas. A não ser erradicadas são nossas africanas. E nós temos que ter a capacidade de poder, então, fabricar vacinas. Não é? Precisamos de tecnologia, sim, vamos precisar. Precisamos do know-how, vamos precisar. Temos homens e recursos? Temos, sim, senhora. Porque a África tem recursos para poder fazer isso. Né? Então, neste momento, este apelo dos 9 milhões ou 1.000 milhões de dólares que se pede, é para uma primeira fase. Nós não podemos também dizer agora somos capazes. Nós em processo e nós vamos andar a se efetivar realmente este processo de fabricação de vacinas, que é muito importante para
para nós, muito importante. Agora, neste momento, nós vamos pôr no calendário de vacina, não só por mesmo as valentes que nós damos às crianças, o poliomielite, tudo isso é dado pela Gavi. Então, são tanto vacinas contínuas que sempre vai ser utilizado. Talvez, quando diminuir, tivermos um indicador que nos diga que a hepatite está a diminuir, os meninos já não apanham a infância, porque há vacinas que se põem em Angola que lá fora não existem. Né? E que muitas das vezes, quando os meninos nascem na Europa, têm que vir pôr em Angola. Então, precisamos realmente de ver esta situação. Então, temos que ter realmente essas vacinas aqui. Então, e dizer mesmo que seria de mais-valia para nós, em termos mesmo de custos, em termos de resposta rápida às endemias, não é? Está aqui, nós já sabemos o que é. Né? Às vezes, esperar 4, 3 meses a vacina seja fabricada e as coisas acontecem. Eu acho que tudo é o mais importante é nós acreditarmos que realmente isto é o que deve ser. Né? E pronto, nós não nos desligamos nem para nos desligar da Gavi, porque também eu acho que a África não é autossuficiente para isso, para que tenhamos realmente uma sustentabilidade maior e tenhamos aqui, portanto, aquilo necessário que todos os países têm. Não é novidade, porque nós já deveríamos ter. A África já devia. Muito bem, passamos ao assunto seguinte. Falamos agora do impacto da Cimeira Estados Unidos-África no fortalecimento das parcerias económicas e o papel privado, do setor privado, no teto, como motor de desenvolvimento sustentável em África, que foram referências do Estado para a coordenação económica no encerramento da 17ª Cimeira Estados Unidos-África de Negócios, que ocorreu precisamente em Luanda. Começo por si, Maria. Vamos exatamente falar sobre este impacto deste fórum nas empresas angolanas e africanas representadas no evento. Bom, em primeiro lugar, vamos parabenizar o Ministério do Turismo e do Comércio, o governo angolano, pelo trabalho, sabe, que tem feito para atingir o meu momento. E eu parto também aqui que desta vez parabenizar o impacto da presença feminina dentro dessa cimeira. Na verdade, conseguimos ver mulheres a representar dentro da cimeira e com um equilíbrio de todas as faixas possíveis. Então, a cimeira também demonstrou ainda mais a presença não só das angolanas, também de outra parte, mas para nós angolanos foi fiquei muito feliz em ver muita mulher jovem e que houve mesmo um número de um equilíbrio dentro dessa cimeira em detrimento das outras passadas. Aqui o apelo também vai a essas mulheres a pensarem nas outras que se encontram dentro das zonas rurais para capacitá-las também a atingir alguma meta, mesmo naqueles locais em que elas se encontram. Agora, o impacto para nós o importante é nós atrairmos empresários e não só para que venham industrializar o nosso país. Nós precisamos de indústria, estávamos aqui a falar da produção da vacina, falamos agora de Antagave, precisa que nós tenhamos, porque espaço não falta e terreno e território nós temos declaráveis, temos capacidade para a produção e vimos também aqui a cimeira a produção de muitas coisas. Vimos também que no Chico conseguiram fazer um encontro de vários líderes para a produção. Vimos o girassol, que é um produto importante em outras áreas. Isso já é um passo marcante para o produto nacional. E aqui ver também, apelar que nós continuamos a potenciar cada vez mais o cidadão nacional para que esteja preparado e não fique de trás diante dessas cimeiras, não só desse empreendimento. E nessa cimeira houve toda a faixa do alto, médio e baixo, e todo o meio possível conseguiu participar nessa cimeira. Foi chamado até as pequenas, minis empresas tiveram a possibilidade de dar o seu contributo. Agora, para nós, e já disse que há bem pouco, que seja mais extensivo a massa, a zona rural, que é importante, que nós vamos chamar ilhas básicas, que é importante. Agora, e também temos que ver políticas ao Banco Nacional, para ver que haja políticas de moeda, para que possa atrair esses investidores, não se sinta empresa, uma vez investido no nosso país, tenham a possibilidade de ver o retorno do seu dinheiro, que eles precisam ter no seu país. Então, o intercâmbio dentro dessas sociedades, todos os setores são chamados para ajudar nesse desenvolvimento. É isso que nós temos que fazer, mas para mim fico mesmo feliz de ver o género. Pois, lá está, voltamos a falar da atração do investimento estrangeiro, não é a primeira vez que nós falamos aqui no nosso painel. Esse objetivo de Angola, cada vez mais experimente em atrair o investimento estrangeiro. Portanto, o fórum foi um sucesso, pelo que se tem estado a ouvir. Por que sentiu, Caribo, estamos com este objetivo, atrair o investimento privado para o país, para as nossas empresas, os nossos empresários, que tanto choram investimento, não é? Eu acredito sim, mas é um trabalho assim também individual e coletivo, não é? Há toda a necessidade dos anos, digamos, congregarem-se mais, no sentido de cada um poder apresentar também as suas Há interesses das empresas americanas em trazer para aqui o
o know-how, o financiamento, não é? Que no fundo é o dinheiro. Eu não sei que as colegas me vão ajudar a um americano que na verdade, na sua explanação, ele falou que Angola, naturalmente, é um país que pode, sim, na verdade, alavancar a economia, desde que nós também sejamos predispostos. Cabe ao angolano ser sério e verdadeiro, porque aí essa questão de atrair tem muito a ver com a nossa responsabilidade também. A colega Bonlev falou aqui muito bem, a doutora Bonlev, a questão dos bancos também. É preciso dar essa abertura no sentido de o indivíduo que vem para aqui, naturalmente o americano, ele vem com as suas condições do ponto de vista financeiro. E o angolano, na caramão, também precisa ter fazer, na verdade, uma parceria consigo, de mãos atadas, não tem como. Então, nós temos que pensar em potenciar o macro empresário e o micro, porque só assim é que nós podemos, na verdade, alavancar também a economia. Temos tudo para que nós possamos, digamos assim, desenvolver o nosso país. Havemos a responsabilidade de cada um de nós naquilo que são as parcerias. Nós temos que ter pessoas honestas, e nós sabemos, pelo menos temos boas amigas e filhos que falam que o americano é muito sério no trabalho, então precisamos de pessoas responsáveis. E não só, há toda a necessidade também. Aqui tiveram 3.000 pessoas e vimos que há uma delegação que saiu de Luanda para o Lubito, não é? Visitar o corredor do Lubito, que de resto do Lubito. E aí, vamos dizer que o corredor do Lubito está na moda. Sim, está na moda. O sol que brilha com todos os restos da esquina no mundo. E pude observar com muita atenção o diretor do Porto do Lubito, o Dr. Celso, e disse que venham. E então essa oportunidade é sana. E nós podemos, e porque os projetos que o governo de Angola tem, não é, na pessoa do presidente, é alavancar a economia para que nós possamos ter mais empregabilidade. E falou muito bem aqui, as jovens já estiveram pessoas de todas as faixas etárias, e houve sobre caras felizes, porque eu vi uma senhora também a falar que gostou de lá estar, porque a parceria que ela fez é muito importante. Eu acho que ela já ia falando com a pessoa, não só aqui lá fora, e foi bom ter já que esse encontro pessoal no nosso país. Então, nós temos tudo, não é? Mas é a nossa responsabilidade sermos pessoas sérias e naturalmente saber a abertura a nível dos bancos, do ponto de vista também o financiamento que vem de lá, não é? Para parceria, mas penso que o americano também não vem aqui encontrar umas pessoas, quer dizer, que eu quero fazer uma parceria, mas eu também não tenho condições para. Então, aí reiterar que é preciso potenciar, essas condições não estão a ser criadas? Eu acredito que sim. Porque eu acredito que aí felicitar o organizador, não me lembro agora do nome, mas vi a intervenção do que esteve à frente dessa grande organização, quer dizer, todos se empenharam, todas as empresas se empenharam, então não temos condições para que tudo se avançar. É preciso tomarmos atenção, o que é que nós queremos? Agora, se eu não tenho condições para o fazer, então tenho que me potenciar, vou pedir apoio à doutora Dura, eu quero fazer, já é uma pessoa experiente na área, o que é que me pode ajudar? Porque tem muita vontade, não é? Porque está a ver que estão aqui os estrangeiros, mas os nossos africanos também, que do ponto de vista de desenvolvimento, vêm também para aqui para encontrarem, na verdade, bons parceiros. Mas às vezes, pronto, é aquela também, é a timidez de muitos também, como eu começar. Então temos que potenciar os nossos, no sentido de não estarem tímidos e dizer, eu vou, porque aí eu tenho a certeza de que poderei contribuir também em várias áreas. Nós temos muito Angola. Exatamente, falou-se em infraestruturas, parcerias dos setores da energia, da saúde, tecnologia e tantas outras que mereceram uma ampla abordagem, cultura, turismo. Nós vimos o grande festival de Angola, podemos dizer assim, foi ali representando um bundo. Foi uma coisa maravilhosa que todo mundo ficou encantado. Gisela, ficou encantado. Não, mas sim, exatamente, também podem contribuir exatamente para este assunto. Passo-vos exatamente a palavra, mas aqui pela doutora Angola. Sim, mais uma vez foi uma oportunidade. Se deixarmos a doutora candidatar. Mais uma oportunidade de negócio, e bem a doutora Caribu diz, mais uma oportunidade de negócios, onde realmente a diplomacia econômica teve no seu auge. É dizer que esta cimeira foi mais robusta com relação às outras que estão passadas, mas mesmo assim, uma cimeira dos Estados Unidos, aí está os Estados Unidos a fazer um percorrido naquilo que portanto, a capitalização que eles portanto, puseram em Angola, o corredor do Lubito, o que é que já foi feito, o que é que já foi financiado, portanto, deram um passo daquilo que são os financiamentos dentro do país. No entanto, e África, né? No entanto, o mais importante é realmente a visibilidade da plataforma networking, que vai, portanto, também contribuir, né, na divulgação daquilo que é o turismo, né, em Angola, hotelaria, e também merece um bocadinho mais de investimentos. O outro é a diversificação das parcerias, que se falou muito
muito de tirar da dependência que nós temos, mas são questões geopolíticas que, portanto, vai-se, portanto, sendo isto um processo, não é? Mas não quer dizer que os parceiros não sirvam. Nós temos um parceiro africano, né, geopoliticamente falando, que ainda vem por esta parte contribuindo no alavancar, então, de muitos países. Mas o contexto é a mudança que tem que haver na diversificação das parcerias. Aí está o Estado disposto realmente a fazer esta parceria do seu, independente daquilo que já fez em outras áreas. Estas que já foram identificadas, principalmente saúde, agricultura, energia. Então, e os outros parceiros que aí não podem continuar também pelas coisas mais em outro. O problema é o nosso empresariado ter oportunidades, deixando um bocadinho a burocratização, a burocratização econômica, não financiar os nossos, porque não é bom quando alguém vem fazer uma parceria e o nosso empresário encontra dificuldades, não é? Então, nós não podemos continuar assim. Nós temos que pedir realmente as instituições que financiam e locais para potencializar, para que eles possam ter cara e fazerem, então, esta diversificação de parcerias, né? É preciso munir-los de algum capital para que eles possam ter cara aí, realmente, com fazer as parcerias, porque eles vêm com o seu know-how e nós também temos que ter o nosso, sim, né? Então, é preciso realmente, é tudo e não digo igualdade, porque nós estamos no processo. Eles já vêm com um bocadinho mais adiante, mas quer dizer que nós também não podemos ir assim. Mas estaremos aqui perante um novo marco com esta cimeira, que foi de facto uma grande monta e uma grande mostra para os países africanos e não só. Sim. Estamos aqui para um novo marco no da promoção tal aprovado do investimento estrangeiro, parceria estratégica também. A maior captação de investimento que nós podíamos ter. Também a relação com os Estados Unidos, não é? Sim. Não podemos deixar de lado esse vetor de relações. Mas eu vou dar um exemplo até superficial, mais profundo. Pelo menos os americanos agora sabem que aqui não é de ângulo. São questões que parecem superficiais, mas que adentram tudo o que nós estamos a falar, seja network, seja da operação de investimento, das áreas bem delimitadas, como já sabemos, a agricultura, a nível da saúde, mas nas mais das áreas. Agora, nós estamos em vantagem, porque sabemos como é que o americano trabalha. Nós sabemos o potencial, seja em dólar, seja no potencial financeiro que vamos a buscar, que estamos a precisar captar. Agora, o que resta-nos é nós nos organizarmos, porque também nos conhecemos, sabemos as nossas fragilidades. Nós estamos a vir desde 2017, estamos num péssimo a corrupção. Porque vemos no espelho e dizemos que somos corruptos. É necessário nos organizarmos. Então, é necessário que o empresariado angolano é o melhor momento. Eu, na semana passada, perguntava se esse é o melhor momento de negócios. Nunca houve um momento tão bom para negócios por causa da abertura. A doutora Shongolola falou, eu vou salientar, Angola nesse momento está na diversidade. Nós não estamos numa linha, nós estamos em está aberta ao mundo. Então, temos essa vantagem de conhecer aqueles com os quais queremos captar o investimento. Sabemos do seu potencial financeiro, sabemos da forma como trabalha, sabemos da rigorosidade. Agora cabe a nós nos organizarmos. Mas houve um ponto aqui levantado que tem de ser importante revermos, que é a valorização do próprio capital humano angolano. A valorização a Cimeira em Estados Unidos, África. Né? Falo protagonista do África. Sim, faz todo sentido. Sim, é necessário nós a nível da própria estratificação do país e do que é muito similar à estratificação em Angola, aos países africanos, nós sabemos o empresariado se capimentar, porque há espaço para investimento em quase das áreas. Faz-me lembrar do americano, então, o presidente Joe Biden dizia que o futuro estava em África. Ele não estava a hiperbolizar, não. Ele falou a África e permite ao importante ter essa virada, permite-se esperar, tanto de nós africanos que estamos aqui dentro, no sentido de utilizar nossas valências, especificamente o empresariado, tanto daquele que vem investir e vem o seu dinheiro retornado. É só a parte importante, porque há ceticismo da parte de quem investe. Então, o país tem mais, se for no Brasil, o Lula já disse que Angola é um bom pagador de dívidas. Então, nós estamos num bom porto para negociações. Sim. Mas a Cimeira foi a principal captação de investimento, tendo em conta a sua magnitude a nível de networking. Nós devemos acolher ao mundo e até em África, porque, sinceramente, há países vizinhos, irmãos, que não sabiam da potencialidade do empresariado real que existia em Angola. E com a Cimeira acabamos todos por conhecer o protagonista da vez. Falou em Donald Trump e gostaria de refletíssemos a questão da preocupação atual com as tarifas que de facto são preocupações dos líderes africanos, exatamente em relação à redução das tarifas sobre as exportações. Shongolola. É uma questão importante. Qual a sua opinião? É como disse as tarifas que o Trump tem aos países.
fechar. Os Estados Unidos e o americano sempre foi um bocadinho PR. Nós somos. Então, isto, a este momento desse anúncio, já está no mundo, porque ele não tem muitas parcerias. Às vezes, quando chegou, essa não é a vez que ele é presidente, é a segunda vez. Talvez desse já uma visão global daquilo que é a economia dos Estados Unidos. É que, a partir do momento, já não se encontra um comércio americano puro, como toda a Oceania e os Estados Unidos. Há um comércio misto, em que muitas parcerias foram feitas com grandes países industriais, australianos, com grande potencialidade. Ao aplicar essas taxas de imposto, ele ainda não viu até hoje. Vai ver que às vezes não fizemos ainda. É legítimo esta preocupação dos líderes africanos. Toca realmente aquilo que é a estabilidade econômica deles, mundial também. Então, talvez eles, porque nós temos, inclusive, se nós vemos o mercado do celeiro, o celeiro está para os países normalmente em guerra. Então, encarece tudo. São medidas de restrição que podem realmente, em aqueles países que pudessem ter um foco de sustentabilidade e alto uso, nós dizemos sim, mas hoje vemos que o mundo globalizado depende do outro. Então, eu acho que tinha que ter um bocadinho mais de consideração naquilo que realmente os Estados Unidos produz. Temos os cumprimentos também, porque na verdade o Presidente Biden foi feito com vários países, não é? E eu penso que é uma questão de sensibilidade, mas o que nós ao longo do tempo também temos estado a constatar é essa veia, digamos assim, negocial do Trump, que não vem de agora, não é? Tem um propósito, o que ele quer aí tem dito, mas isso é muito mau. E pensamos nós que os países europeus, de uma forma muito nós temos estado a acompanhar também a comunicação internacional, as coisas não estão muito fáceis, mas penso que eles têm que ter esse tato pedagógico no sentido de sentir, tu precisas, nós também precisamos, então tem que haver um equilíbrio, porque isso de uma maneira ou de outra vai afetar a todos nós, os países africanos, não é? E agora, Canguimbo, vou exatamente continuar com a palavra, tens mesmo que passar para o tema seguinte e eu vou examinar por si. Vou apenas lançar o tema que tem que ver com o Tribunal de Comarca de Luanda, que começou a julgar um grupo de cidadãos asiáticos e angolanos por ação criminosa, pornografia infantil, relação de jogos e como é que olha para este caso? Eu quero me dizer que enquanto cidadã, enquanto mulher, também mãe, eu olho verdadeiramente com muita tristeza, porque nós vamos às redes sociais, vimos vários vídeos e que muitas das nossas filhas têm sido, digamos assim, abusadas. Há um descontrole enorme das nossas meninas, que elas vão também para ali à procura, naturalmente, do seu ponto de cada dia. Aí está, são meninas de família, e eu penso que nós temos que fazer um levantamento também sobre essa questão. E aí está, não só Alão também, parece-me um angolano, coisa assim do género, não sei se é angolano também, são tantos, mas eu penso que é preciso agora a lei, e temos estado a constatar a grande inquietação, não só do Ministério da Família e Promoção da Mulher, não é? Na direção do ENAC, mas também a nossa primeira-dama tem estado preocupada com esta situação das meninas que têm sido violadas pelos senhores. Então, penso que a mão do tribunal, o tribunal tem que julgar e, naturalmente, a pena tem que ser maior. Esta situação não seria degradante. Não seria possível sem o envolvimento de angolanos? Não seria? E, na verdade, nós temos imagens de um número elevado de cidadãos chineses, pelo que eu estou a ver, muito pouco preocupados com o que está a acontecer. Qual foi a percepção que teve? Na verdade, em primeiro lugar, dizer que vamos parabenizar o Serviço de Investigação Criminal pelo trabalho que tem prestado atualmente, no que tange algumas situações que vivemos dentro do nosso território nacional, e pedir que aprofundem mais, principalmente nas áreas recônditas, onde têm sido casos que não são divulgados. Aqui, dizer que é preocupante e ver a despreocupação dos expatriados quanto a isso, na verdade, mesmo que se encontram na sala, dá a perceber como se alguém que não está interessado. E aqui vou dizer também que Angola pertence a todos nós, internacionais, expatriados, não sendo estrangeiros. Todos nós devemos contribuir para o desenvolvimento do país. E, contudo, aquele cidadão que, dentro do nosso país, como estrangeiro, que não respeitar a nossa lei, deve ser responsabilizado. E responsabilizar devido os processos serem bem legais e contribuir para o bem desenvolvimento e disciplinar para aqueles que possam vir surgir. E aqui nós temos também o decreto 123/14, que fala da regulação da lei da migração.
Então, faz-nos ver que qualquer cidadão que cometer que estrangeiro deve sim ser responsabilizado e não só. E para mim, com agravante, tendo em conta a responsabilidade cometeu crime cá no nosso país. Então, para mim, esses cidadãos, tendo em conta cada um de acordo à profundeza do seu problema, para mim, deveriam ser expulsos do nosso país, bem acompanhados do seu país, para não dizer que estamos a ser, ou talvez pessoas que não queremos as pessoas aqui, mas não, devem ser expulsos, acompanhados dos seus países para o devido tratamento. Nós não podemos permitir pessoas que desobedecem e não só violam a criança, porque a criança é o futuro da nação. E para nós, esse espaço não quer dizer que nós não queremos essas pessoas dentro do nosso país, mas precisamos que sejam pessoas que respeitem e honrem a nossa lei. E a lei, se não for cumprida, é necessário que aplique mesmo os procedimentos legais. Para o cidadão nacional, é preciso uma lei que precisa se agravar mais com as pessoas que cometem contra o atentado contra a criança. Nós temos tido aqui, esse assunto tem sido recorrente e dificilmente nós conseguimos entender o porquê dessas situações. Mas como elas estão a vir à tona? Porque eles começam a ver que Angola, cada vez mais, nós estamos a trabalhar para o bem do desenvolvimento do nosso país e a proteção da criança. Precisamos de métodos, como disse a vez passada a Primeira-Dama da República, precisamos de leis que possam, e não só, leis que possam, quer dizer, os crimes devem ser mais graves. Até fomos a ver, a pessoa que rouba uma galinha, ele fica mais tempo na cadeia que aquele que cometeu esses crimes contra a criança, devido ao abuso das crianças. Isso é um abuso, um atentado contra o nosso Estado também. Porque esse atentado deve ser acompanhado de uma lei de proteção menina. Sim, mas também perguntar, doutora, nós também a responsabilidade. A todos nós, é a responsabilidade. a todos nós também os encarregados A da família. social é o fim do Estado. Então, a responsabilidade é do Estado, porque esses cidadãos não estão preocupados. Na verdade, o maior interesse deles aqui no país não é contribuir, mas sim o benefício próprio, porque Angola recebe muito bem todo e qualquer cidadão. Isso, acho que somos unânimes. O angolano é aquele povo que sabe receber e principalmente aquele que vem para agregar. Mas várias denúncias. Nós temos essas denúncias de pornografia. Sim, não é a primeira vez que nós noticiamos trabalhos de escravos. Então, esses cidadãos não estão preocupados. Então, há que se ter uma maior fiscalização a nível da própria penalização, mas e no cerne da questão. Porque, a par desses, tem outros tantos que estão fora e estão a dar continuidade ao que esses fazem. Doutora Xangolola, não fosse uma denúncia anónima, pelo que se consta, esses cidadãos continuariam a incorrer nesta prática? Claro, independente da criptomoeda, que é ilegal, não tem uma lei que diz isso, é violação de menores. Por recebi terça-feira desta semana, menina de 16 anos, grávida chinês. Ela dizia, não, tia, eu estava na página para ir para o Colbu, o seu chefe mostrou uma fotografia dele, a família de dorma na minha casa, e fiquei 4 meses trancada. Para que esses estrangeiros estão por outro lado? Quando entram por aqui, o é responsável pela isso de vistos, controle da entrada deles e saída. Né? O ONCIC que está atrás deles, mas as denúncias continuam. Nós temos ouvido nas rádios as denúncias. E dizer mesmo que meninas grávidas chineses são eles. Então são coisas que não podemos dar para obedecer. Agora, como disse a mulher, disse muito bem, o importante é mesmo se a pena for para eles, estão a dizer, é devolver, porque a China tem, do ponto de vista de pressão dos próprios chineses, uma ditadura muito grande que comete esse tipo de crimes. Mas eles vêm contratar. Uns vêm para contrato de trabalho e outros entram como turistas. Os que entram como turistas, como não têm contrato de trabalho, eles fazem isso. Então, precisamos matar todos esses tapumes por aí, porque detrás daquele tapume é crime. Então, eu acho que mesmo a embaixada da China é apelado. Os chineses vêm para aqui, há bom comportamento. Estamos preparados para lidar com esse tipo de crimes cibernéticos e pelo que estamos a ver, pelas imagens que estamos a colocar no ar, devia ser uma rede que foi desmantelada, não é? Sim. Também um crime organizado, podemos assim qualificar. Há que ter um acompanhamento, a fiscalização contínua para que o fato seja erradicado. E a maior parte deve ser a embaixada da China, são asiáticas, Vietnã, é o seu setor consular, para que esses indivíduos, essas práticas não sejam tão contínuas e tão disparadas. Porque é muita gente envolvida, é alarmante. É um país como Angola. Eu já disse, o fim de segurança é necessário o cidadão lá no sinta protegido dentro do seu país. É um país de trabalho escravo. É só uma empresa de asiático. Não são grandes, como é que são as cidades deles da China? Que tratamento terão? Terão um tratamento como se fossem cidadãos nacionais? Terão um tratamento específico pelo procedimento? Nós temos uma lei para todos os homens.
em função do crime, se analisar a minha inquietação, colegas e também espectadores, depois como é que essas meninas são protegidas, porque do ponto de vista psicológico também é um desgaste para esta criança, que não dá de brincar de vir à escola também. E nós vamos exatamente continuar a analisar esta questão das crianças, os 11 direitos da criança, é o tema que vem a ser, mas eu abro um parênteses para fazer a leitura de uma nota que chegou até a mim, a República Democrática do Congo e Ruanda assinam nesta sexta-feira um acordo de paz com o objetivo de pôr fim a décadas de combates no leste do Congo, região marcada por violência alimentada pelo grupo rebelde M23. Vou ir a vossa opinião rápida sobre este assunto. Já falamos várias vezes sobre o conflito no leste, na região do leste do Congo, e peço precisamente à doutora uma pincelada. É algo que nós realmente queríamos que se fosse. Este acordo agora tem que ser duradouro, tem que ser fiscalizado. Tem agora realmente os esforços para que esta parte da RDC-Leste seja uma luta de paz, que acabe o genocídio, que acabe a pobreza, a doença, a fome que ali existe, que realmente seja verdadeiro, porque eu acho que é verdadeiro. Mas normalmente nós duvidamos, mas vamos fiscalizar, vamos estar pendentes, que essa medida dure para que realmente esses países possam realmente continuar aquilo que realmente a África necessita, a estabilidade. E chama a atenção a produção medida pelos Estados Unidos. Gisela. Já devia ter sido. Como angolana, eu sou uma mulher de paz e acredito piamente na paz. Graças a Deus e aos bons cidadãos angolanos, Angola vive em paz há 23 anos. Mas eu estou certa, porque não é a primeira tentativa, não é a primeira assinatura de acordo. Na verdade, temos agora que ver de que bases foi esse acordo. Temos o do MPT, então, em que parâmetros, com que condições, para que de facto se torne viável esse acordo de paz. Mas fizemos que se dure, né? Doutora Maria. Falando disso bem, a doutora do que conflitos do Congo duram anos. Vamos lá. E aqui como é o momento de começarmos os Estados Unidos está no meio, nós falávamos aqui várias vezes, já falamos das mãos invisíveis. Enquanto mãos invisíveis continuar, esperamos talvez uma mão dessa e talvez criou aí uma forma, porque está em jogo em riquezas mesmo ali. E já que ofereceram, quer dizer, que a ilha da exploração da mesma riqueza, porque o problema está aí. É aí os acordos que fizeram sobre a exploração dessas riquezas, que existem produtos raros, riquezas que existem nesse solo. E esperemos que a parte cumpra e possam explorar o que a exploração quer, mas se o bem-estar da população, como disse a doutora Jangolola, o bem-estar do povo congolês, por tudo aquilo que afeta o povo congolês, afeta-nos a nós. Qualquer um veio a pacificadora Bump. Já o temos visto. Eu acho que a pacificadora interessa. Não é veio a pacificadora. Há interesse. Eu não vejo no Trump veio a pacificadora. Eu quero ser sincera. Ele, tudo para ele é um interesse. É comerciante. E se foi para o Congo, é porque ele impôs, disse mesmo no Kagame, olha, cuidado, continua. Ele falou abertamente. E aqui está o problema. E também o Congo ofereceu um parte para ele. Trump gosta de dinheiro. O dinheiro. Tudo até trocar. Tá que mais que criou obstáculos. Hoje, já mesmo. Eu vou dizer, eu falo a verdade. A minha opinião. Então, todos esses que estão aí, as mãos invisíveis, vão aparecer porque vão roubar diretamente, não vão tirar as escondidas. Né? Possivelmente possa acontecer. Agora o problema possa surgir se não se sentir saciado. Mas, ao colocarem as suas mãos para explorar, devem dividir bem para que esse povo não vá migrar mais para a terra dele, onde eles possuem milhares deles. Então, é preciso deixar a riqueza, possa ir para o povo africano, o povo congolês, e eles possam granjear daquilo que é deles. Isso é que é importante. Bom, vamos dar uma pincelada rápida na questão da criança. Já estávamos a falar há pouco sobre o assunto. Maria, vamos exatamente falar sobre a Lei da Proteção e Promoção dos Direitos da Criança. Para a Ana Lourenço, isso mesmo, esse documento do governo relativamente a este assunto. Sim, a Lei da Proteção à Criança tem aí as ideias, mas entre ela nós precisamos, na verdade, começamos aqui a falar que todos nós somos parte da proteção. Vamos dizer aqui, a sociedade, as igrejas, as comunidades. E precisamos da informação, principalmente a criança na escola, precisamos delas ensinar como se proteger. Ensinar a criança a proteger-se dentro da própria casa, fora da localidade. Isso é uma tarefa de todos nós, porque tem essa situação de alarme. Falamos há bem pouco tempo aqui dos espalhados e o que tem acontecido porque eles encontraram uma vulnerabilidade. Sim, e por causa disso, nós precisamos não só formar a sociedade, a igreja deve contribuir. Nós também, no passado, alguns estamos relatos de pastores que cometem. Então, cada nós temos que trabalhar bem nisso. Vamos aqui levantar uma questão. Que os serviços de inteligência devem funcionar num país. Precisa-se investir muito para contrapor as questões, porque não é normal que eles chegam aqui, refletem um pouco e para descobrir se tem como a denúncia. Para essa base, houve um avanço no país. Pensamos nós que poderíamos estar melhor também. Aqui, por vezes,
não acontecer que, quando nós falamos de educação, é verdade, estamos a falar da administração, da escola, Estamos a falar de fundamental, claro, é muito importante que venha o diálogo sair da família. Porque vemos nós que os pais hoje saem de casa muito cedo e por vezes não têm onde deixar crianças e vão deixar para criança quem, com um vizinho que nós consideramos, né, família, e é aí onde as coisas acontecem. Então, eu penso que cada vez mais uma questão de introspecção, nós, como agentes, temos todos que nos engajar no sentido de cada vez mais escolas formatarem as crianças Não e a quero, família. não quero fechar o programa antes de ouvir a opinião das duas integrantes do painel. A doutora João Gola, como combater a evasão escolar? Já que está a falar da unidade de ensino e educação das crianças. E aí pediu-se o alinhamento, portanto, a educação dos adolescentes da Angola, aquilo que é as normas internacionais, né? Todos os convênios, aí existem os protocolos, parcerias sobre o trabalho infantil, tudo isso tem que funcionar. E também, portanto, a implementação dos compromissos. Por hora, é pôr a criança na prioridade política do país. A criança é o futuro. Nós, na prioridade política do país. Há políticas públicas nessa direção? Claro, sim. E também, sim, instituições, sim, tem, sim, senhor. Neste momento até está-se a fazer aí um trabalho, a avaliação do novo manual do jovem e adolescente sobre a saúde deles mesmos. Então, isto está dentro dessas políticas. O outro é o espaço de voz onde a criança possa falar, porque o importante é ver os direitos cumpridos, não é? E então, há resultados, alguns palpáveis, construção de mais escolas, tem que até muito fora, mas já se vê que até o registro delas é melhor que antigamente. Hoje a criança já nasce, já é registrada. Os programas de merenda escolar, se bem que ainda é um pouquinho exíguos, mas já ouve, já sabe que existe. Não posso deixar de falar sobre o estigma, que ainda é preocupação, o abuso sexual, a violência doméstica, o trabalho infantil. O bullying continua a ser questões recorrentes, Gisela. Daí a multissetorialidade, nesse caso as igrejas, as associações, tem várias. E a primeira-dama tem sido voz viva, seja pela Fundação Ganazes, existem várias organizações, tanto a Mopica, que atua nas áreas mais periféricas. Então, na verdade, é em conjunto, porque as crianças são nossas, somos os pais, somos os irmãos. Então, é necessário que tenhamos muito cuidado, um olhar atento à questão da criança sempre. Ok. Sim, mas temos mesmo que fechar o programa, já excedemos um bocadinho o tempo, temos que priorizar outros da informação da televisão pública Angola. Ficamos por aqui, boa noite a ambas, bom regresso a casa. Assim, telespectador que teve a paciência de nos atar a terra, tenha uma noite descansada, nos vemos na próxima sexta-feira. Boa noite.